Olá, meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito, trazendo hoje para vocês mais uma dose de conhecimentos jurídicos, hoje tratando de direito penal, de um princípio muito importante chamado princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela. Neste caso, nós estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo. Nós estamos falando de crimes menos ainda com menor potencial ofensivo. Nós estamos falando de crimes que a gente vai tê-los como insignificantes. Em razão disso, nós vamos reconhecer certa atipicidade material desse crime. Vejam bem, um jurista chamado Klaus Oksin, lá na década de 70, ele começou a trabalhar com essa possibilidade de que se existisse sim um princípio da insignificância para se aplicar às infrações que não deveriam ou que não ofendem um bem jurídico, não colocam em perigo um bem jurídico relevante para a vida em sociedade. Ou seja, o direito penal como um conceito material é aquele que viola um bem jurídico de uma maneira tal que sim, nós temos que eleger aquela conduta como uma espécie de crime. Porém, quando a gente trabalha com o princípio da insignificância, a gente está dizendo que essa infração é bagatelar, ela é muito pequena, ela não atinge o bem jurídico, então ela não deveria ser considerada nessa circunstância determinado tipo de crime. Com isso, vamos lembrar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Se esse fato ele não ofende o bem jurídico de uma maneira profunda, de uma maneira relevante, nós sequer temos aí uma tipicidade material desse crime. É por isso que a gente diz que essa infração ela é uma infração bagatelar. A gente fala que aí nós usamos um princípio da insignificância. Vamos pensar aqui que um furto, por exemplo, de um sabonete de um supermercado, ele não ofende um bem jurídico de uma maneira relevante a atrair a incidência do direito penal. Foi com isso que o STF colocou algumas máximas para se entender que aquilo seria ou não uma infração insignificante, bagatelar. Ele falou assim, olha, se for, vamos atribuir isso à mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Sei, são 4 os parâmetros, parece que são estranhos, eles tanto colocam muita coisa quanto tiram muita coisa. Mas o que a gente tem que entender é que se a infração for de fato ínfima, por mais que esteja lá no tipo penal, lá subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, que é o tipo penal do 155 do furto, ainda assim, se isso for insignificante, a gente não vai ter tipicidade material, então, por consequência, a gente não vai ter crime. Mas é claro, o princípio da insignificância ele vai incidir sobre diversos tipos de crimes, porém, alguns são incompatíveis com eles. Por exemplo, crimes hediondos e equiparados, eles são incompatíveis com o princípio da insignificância. Mas também nós temos os crimes contra a administração pública, como o STF já reconheceu que não consegue aí a gente fazer uma junção entre princípio da insignificância e crimes contra a administração pública. Crimes ou contravenções praticados no âmbito da violência doméstica e familiar. Crimes de racismo, crimes de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O crime do artigo 28 da Lei de Tóxicos, que trata quando o sujeito ali está portando drogas para consumo pessoal, porque ele já tem que carregar a porção mínima, então por isso que eu não posso praticar ali um princípio da insignificância neste caso. Então a gente tem que lembrar, olha, o princípio da insignificância, infração bagatelar, ela não atinge a tipicidade material desse crime, razão porque em vários sentidos a gente vai eliminar esta conduta. Vamos lembrar que contrabando não aceita o princípio da insignificância, porém desse caminho e as infrações tributárias federais, eles aceitam sim a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância. E lá a gente vai entender como princípio da insignificância quando esse valor, por incrível que pareça, não ultrapasse R$20 mil. Tá certo? Essa é uma dose interessante para o Bebendo Direito, para vocês refletirem o quanto é importante estudar muito sobre a jurisprudência, a doutrina e aprofundar nesses conceitos para saber onde que é cabível determinados tipos de institutos. Bacana? Então fica assim para vocês essa dose do Bebendo Direito, entendendo o que é, com um certo grau de profundidade técnica, esse tipo de princípio chamado de insignificância. Bacana? Até a próxima, pessoal!